Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você mais uma vez. Que bom que você está comigo nesse momento tão especial, tão espiritual, que é o nosso momento, o momento de buscarmos a sabedoria divina para nos preparar, nos fortalecer para os desafios que nós enfrentaremos nesse dia. Precisamos do que Deus tem a nos dizer. E isso está aqui na sua palavra e a estudaremos por meio da lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você tem compartilhado. Eu não me canso de agradecer, porque isso tem um significado profundo, chega a mais lugares, alcança mais pessoas. Volto a afirmar, o pregador não tem importância alguma. O que importa é a palavra de Deus tem poder de transformar a realidade onde ela é recebida. Obrigado porque você compartilha. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, vou convidá-lo a conhecer, se inscrever e ativar aquele sininho. Sabe aquele sininho que fica ali do lado do se inscrever? Ali ativa as notificações e você vai ficar sabendo em primeira mão dos vídeos que ali serão postados. Quando for postado, você recebe notificação, tá bom? Vamos juntos, domingos, os olhos do Senhor, 18 de outubro, os olhos do Senhor. Não falta exemplo do mundo cinematográfico, do cinema, que traz as suas teorias em relação à realidade. Eu me lembro de um famoso filme chamado Matrix, que diz que os seres humanos são meras caricaturas de uma realidade superior, ou seja, nós estamos aqui, mas existe um mundo maior que controla todas as coisas. A lição aqui traz a história de um professor da Universidade de Oxford que acreditava que nós somos somente uma parte da realidade, de uma realidade muito maior, criada aí por alienígenas com supercomputadores. E isso nos faz perguntar o que é a realidade, que está aqui na lição. Qual é a natureza da realidade? Bom, existem duas teorias, e essas teorias concorrem uma contra a outra, contrapõem uma à outra. E essa teoria tem muito a ver com a nossa cosmovisão. A primeira teoria diz que o universo e tudo que existe, inclusive nós, simplesmente existe. Não existe deuses, não existe Deus, não existe nada sobrenatural, não existe anjos, não existe milagres. As pessoas somente existem. O mundo somente existe por uma questão natural. Essa é conhecida como a teoria ateísta, aquela que diz que Deus não existe e que as coisas simplesmente existem por causas naturais. Ou isso é uma teoria materialista. É como disse certo filósofo no passado, só existe átomos e o grande vazio. Bom, por outro lado, em contraposição a essa posição, ou essa ideia, existe a cosmovisão bíblica criacionista, que diz que todos nós viemos das mãos de um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que mantém toda a ordem criada e que mantém um relacionamento íntimo com seus filhos e filhas, habitantes desse mundo. Vamos ler alguns textos. O primeiro está lá em Salmos 53, versículo 1, que nos faz uma pergunta e, na verdade, é um desafio. Escute o texto. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Esse texto nos mostra a grande insensatez de homens, inclusive homens de um notório saber, de inteligência sem igual, formadores de opinião, mas são insensatos quando ele diz no seu coração, não há Deus. Por que é insensato aquele que diz que não há Deus? Por uma simples razão, seres humanos, como nós, pecadores, somos totalmente limitados. A teoria ateísta, naturalista, materialista e evolucionista, ela é limitada, ela só se concentra aqui nesse mundo, porém, a teoria ou a verdade que nós temos por verdade, a teoria para eles, mas para nós verdade, da criação, de que Deus nos criou, amigos, ele se concentra nesse mundo e se concentra no mundo por vir. Então é muito mais abrangente e muito mais lógica, porque todas as coisas, na sua complexidade, teve claramente um Criador por trás. Deixa eu compartilhar com você
o que está escrito lá em Provérbios 15, verso 3, que é o texto da nossa lição, verso para memorizar, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esse texto nos diz que os olhos de Deus estão sobre as pessoas, sobre os bons e sobre os maus. Aí eu fico imaginando Deus lá do seu alto trono, centro do universo, olhando para esses homens que se dizem muito sábios e inteligentes, mas na sua insensatez acabam negando a Deus e tirando Deus do protagonismo da criação. Como será que ele se sente ao ver, ouvir essas teorias? A mais terrível consequência da insensatez é exatamente tirar os seres humanos de perto do Criador. E quando a insensatez faz isso, ele tira do ser humano a sua real fonte de esperança e felicidade. Imagina, nós sem Deus. Nós sem Deus somos nada. E assim os seres humanos acabam cada vez mais se afastando e enfrentando as dificuldades e consequências nefastas dessa ação. O Senhor Deus faz um desafio para a humanidade e Ele chama os seres humanos à razão. Eu gostaria de ler para você o texto que está lá em Isaías 45, versículo 21, que diz assim: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Não há Deus além do nosso Deus. Ele é quem criou todas as coisas. Deus poderia sentar diante de nós e perguntar para os mais entendidos entre nós quais são as suas razões. E certamente eles ficariam totalmente embaraçados, sem nenhum argumento. Mas Deus não faz isso, porque Deus quer que esses indivíduos cheguem a pleno conhecimento e à sua própria salvação. Olha, meu amigo, na educação cristã, não só é importante compreender Deus como Criador de todas as coisas, mas eu gostaria de destacar o que está aqui nesse texto: Deus justo e salvador. Nós precisamos destacar na educação cristã que tipo de Deus é Ele. Ele é um Deus justo e salvador. Em outras partes da Bíblia, cheio de amor e de misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos, que nós devotamos a nossa vida. Que essa seja o conteúdo, que esse seja o conteúdo do seu ensino e da educação que você leva para outras pessoas. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, em nome de Cristo, nosso Salvador, te agradecemos, porque nós temos consciência de que não viemos de um processo aleatório e evolutivo. Nós viemos das mãos de um Criador cheio de amor e misericórdia e bondade. Tu és justo e Tu és Salvador. Uma vez perdidos, o Senhor enviou Teu Filho para nos resgatar. Isso é o que importa para a nossa vida. É isso que nos traz verdadeira felicidade e o verdadeiro significado para a nossa vida. Te peço a Tua bênção para esse dia, para a nossa vida, para o seu filho e sua filha que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Espero você amanhã para estudarmos juntos mais um tema da Palavra de Deus. Aproveite bem o seu dia.